Fala aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma pausa em matemática e vamos falar de física, certo? A gente vai dar uma introdução ao estudo da termologia. No nosso estudo sobre termologia, a gente vai falar sobre 4 assuntos principais. Só que hoje a gente vai focar na termometria e nas noções básicas. A gente vai falar um pouco de lei zero da termodinâmica. A gente vai falar também de medidas de temperatura, as escalas termométricas e vamos encerrar falando sobre a escala absoluta de Kelvin. A termometria é a parte da termologia que se preocupa em medir as temperaturas de corpos e sistemas usando as escalas termométricas. Mas para a gente começar a falar sobre ela, a gente tem que ter umas noções iniciais. E isso a gente precisa saber sobre temperatura, que é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo. A gente precisa saber sobre calor, que é uma modalidade de energia transmitida de um corpo para o outro. E a gente precisa saber sobre equilíbrio térmico, que é quando a gente põe dois corpos em contato de diferentes temperaturas, aquele que tiver a maior temperatura vai ceder calor para o de menor temperatura, até que eles tenham a mesma temperatura no final desse processo. A lei zero da termodinâmica diz pra gente que quando dois corpos estão separadamente em equilíbrio com um terceiro, os três vão estar em equilíbrio entre si. Então, se eu tiver um corpo azul de temperatura T e eu disser que ele está em equilíbrio térmico com um amarelo, então o amarelo também vai ter uma temperatura T. E se esse mesmo corpo azul tiver em equilíbrio térmico com um corpo vermelho, esse corpo vermelho também tem que ter uma temperatura T. E como o azul está em equilíbrio térmico com o amarelo, e com o vermelho ao mesmo tempo, a gente pode dizer que os três vão estar em equilíbrio térmico entre si. Quando a gente fala de medida de temperatura, isso logo remete a gente a um instrumento utilizado para medir a temperatura, que é o termômetro. Só que o termômetro não é só aquele termômetro digital que a gente tem em casa, que a gente utiliza para medir a temperatura quando a gente está com febre. O termômetro ele aparece em diferentes formas. Uma delas é o termômetro de mercúrio, que é tão popular quanto o digital, em que ele se baseia num instrumento que tem um filamento de mercúrio no meio, que ele se dilata até entrar em equilíbrio térmico com o corpo e a gente consegue medir a temperatura a partir da dilatação do mercúrio. A gente tem também o pirômetro óptico, que emite uma radiação térmica e ela relaciona essa radiação com a temperatura do corpo que a gente está medindo. E tem o termômetro de gás, que a gente consegue medir a temperatura a partir da variação da pressão e do volume de um gás. As escalas termométricas são utilizadas para a gente dar valor para a temperatura, e a escala Celsius é a mais utilizada no Brasil. Só que muitos países não a utilizam, então, devido a isso, a gente precisa ter uma relação, né? Estabelecer uma relação de correspondência entre os diferentes tipos de escalas termométricas. Então, aí no exemplo, eu tenho uma escala X e uma escala Y. E nessas duas escalas eu tenho pontos fixos. Então eu tenho o x2 e o y2 que eles correspondem a uma mesma temperatura, né? Mas cada uma na sua escala. E eu tenho o x1 e y1 que também correspondem a uma mesma temperatura. E eu tenho duas temperaturas arbitrárias ali, que é o x e o y. Para eu poder relacionar essas duas escalas, eu faço como se fosse um tipo de semelhança. Então eu faço y menos y1 dividido por y2 menos y1, isso tem que ser igual a x menos x1 dividido por x2 menos x1. Então, o que que eu faço? Eu pego a temperatura arbitrária da escala, tiro da menor temperatura fixa e depois eu divido a maior temperatura fixa menos a menor temperatura fixa. E isso eu igualo para as duas escalas e assim eu consigo fazer uma correspondência entre as temperaturas. Então, para as escalas termométricas mais famosas, que são a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, a gente usa como pontos fixos de temperatura os pontos de fusão e ebulição da água, onde o ponto de fusão é quando a gente tem sólido passando para líquido e de ebulição quando a gente tem líquido passando para vapor. Então, na escala Celsius, né, que é utilizada pela a gente sabe que o ponto de solidificação da água é 0 graus e o ponto de ebulição é 100 graus. Então, fazendo a correspondência com as outras escalas, a gente tem ali C menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso tem que ser igual a F menos 32 dividido por 212 menos 32. Isso aí é para a escala Fahrenheit. E tem que ser igual também ao quê? K menos 273 dividido por 373 menos 273. E isso é para Kelvin.
fazendo as simplificações ali que são possíveis, a gente vai chegar em C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 dividido por 5. E isso aí é a formulinha que a gente tem para passar uma temperatura de uma escala para outra. Ou a gente pode relacionar variações de temperatura. Se a gente for falar sobre variação, eu tenho que variação em Celsius dividido por 5 é igual a variação em Fahrenheit dividido por 9, que é igual a variação em Kelvin dividido por 5. Para fechar, a gente vai falar sobre a escala absoluta Kelvin, que ela está relacionada à energia cinética de translação das moléculas de um elemento. Então, quando a energia cinética de translação desse elemento for zero, o termômetro da escala absoluta vai estar indicando zero. O zero Kelvin significa a menor temperatura já encontrada no sistema solar, e ele é um valor tão pequeno que ele é inalcançável no nosso planeta. Então, logo, todos os valores de temperatura que forem medidos vão ser sempre maiores do que o zero absoluto. E como observação final aí, para a escala Kelvin, a gente não fala tal temperatura graus Kelvin. Não existe 50 graus Kelvin. A gente fala simplesmente 50 Kelvin. Não existe a denominação graus Kelvin, beleza? Então, galera, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E tendo qualquer tipo de dúvida, sugestão ou crítica, você pode deixar um comentário aí no vídeo, ou indo lá no Instagram, no meu arroba, que é underline VGLN, ou no do projeto, que é Projeto Vitrine Acadêmica, certo? Então, mais uma vez aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!